A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento espiritual, e também para o nosso crescimento na escatologia bíblica, não a escatologia especulativa. E iremos outro dia, falar sobre a escatologia bíblica e sobre a escatologia especulativa, Existe uma distinção bastante importante para nós sabermos sobre esses dois pontos, entre a escatologia bíblica, que é a que nós defendemos, e a escatologia especulativa. Mas a temática de hoje é: no sermão profético, Jesus fala do arrebatamento? Sim ou não? Você já procurou saber acerca do arrebatamento? Jesus fala do arrebatamento no sermão profético. Então, hoje a temática é: no arrebatamento, no sermão profético, Jesus fala sobre o arrebatamento. E para entendermos melhor, iremos para Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36, Mas não iremos começar no versículo 36. Iremos começar do versículo de número 3, Que quando os discípulos fazem aí a pergunta tripartida, acontece aí a pergunta tripartida dos discípulos, E Jesus ele muda toda a ordem do seu sermão profético, toda a ordem de sua resposta por causa da pergunta dos discípulos, E o versículo 3 vai nos dizer assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, sabemos que Jesus ele abre aí um longo parênteses, para responder, essa pergunta tripartida, e sabemos que Jesus começa a responder a pergunta dos discípulos a partir do versículo 4, do capítulo 24 de Mateus, Podemos encontrar aí o sermão profético em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, trata aí sobre o sermão profético. Mas quando nós lemos Mateus 24, versículo 3, acontece aí a pergunta tripartida. No versículo 4, Jesus começa a responder, e dentro dessa resposta que Jesus faz, que Jesus dá aos seus discípulos, ele fala sobre o princípio das dores, fala sobre a grande tribulação, fala de sua manifestação em poder e grande glória, E isso podemos enxergar de forma clara, e sabemos que Jesus ele só vai falar, do arrebatamento, de forma indireta, depois que ele fecha o parêntese que, por causa da pergunta tripartida, Jesus fez, E o parênteses que Jesus abre para responder a pergunta tripartida dos discípulos começa no versículo 4 e vai até o versículo de número 35, Então, entre o versículo 4 e o versículo 35, Jesus fala, como eu falei, sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, sobre a sua manifestação em poder e grande glória, Aí, por que eu falo que ele fala sobre o princípio das dores? Porque está bem claro para nós, nos versículos à frente, vai dizer assim: e ouvireis de guerra e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então veja que sempre existiu aí falsos profetas, sempre existiu guerras, rumores de guerra, fome, pestes. Lembrando que essas dores, esses
princípios das dores, eles vão aí se intensificar, né? Até sabemos que esses fatores aqui eles serão intensificados, e eu compreendo que esse princípio das dores é o que antecede o arrebatamento da igreja. Então, eu acredito que a igreja ela passa sim pelo princípio das dores, né? Que é fome, peste, rumores de guerra, terremotos. Só que sabemos que os maiores terremotos, as maiores guerras acontecerá no período tribulacional, que é um período de 7 anos. Então, ele fala aqui sobre o princípio das dores, fala sobre a grande tribulação, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 21, veja: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. É uma referência aí ao período tribulacional, a grande tribulação. Aí versículo 29, 30, 31, ele fala de sua manifestação em poder e grande glória no fim do período tribulacional, né? E ele termina aí, ele fecha o parêntese que ele abre por causa da pergunta tripartida dos discípulos, ele fecha no versículo 35. Então veja que uma das coisas que podemos entender é que o sermão profético, ele não está em ordem cronológica. Então o leitor que quer entender, né, o sermão profético deve primeiramente entender que ele não está em ordem cronológica. Então Jesus fala sobre o princípio das dores, a grande tribulação, manifestação em poder e grande glória. E só no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, ele vai falar sobre o arrebatamento de forma indireta. Ele vai tratar aqui da iminência, né? E vamos ler. Por isso que eu defendo que o sermão profético, sim, Jesus fala no seu sermão profético acerca do arrebatamento da igreja. Vejamos o versículo 36, vai nos dizer assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, né? Quando nós entendemos isso é que Jesus não sabia enquanto ele estava aqui na terra, mas depois que ele morreu, passou 40 dias na terra, aí depois que ele morreu, ressuscitou, passou 40 dias na terra, depois foi assunto ao céu, e agora ele está em seu próprio lugar. Logicamente que ele sabe quando voltará para buscar o seu povo, a sua igreja. Então, mas unicamente meu Pai. Aí, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja aqui, trata-se sobre iminência, ninguém sabe. E o que é iminência? É algo que vai acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento. Então, Jesus fala sim no seu sermão profético acerca do arrebatamento da igreja, está claramente, explicitamente em Mateus 24, versículo 36, né? E no versículo 37, né, ele mostra para cada um de nós que o arrebatamento se dará, pessoas estarão fazendo suas atividades normais, cotidiana, né? E isso vemos, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E o que as pessoas faziam no tempo de Noé? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o arrebatamento se dará, né? Ninguém sabe, e por isso que entendemos que o arrebatamento é uma eventualidade iminente, que a qualquer hora pode acontecer. As pessoas estarão em suas atividades normais, né? Veja que casavam, davam-se em casamento, e de repente houve aí o dilúvio, né? Então assim também será a vinda do Filho do Homem, que é uma referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aqui trata-se, sem dúvida, sem sombra de dúvida, sobre o arrebatamento da igreja, porque nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo
é composta por duas fases, né? Sendo a primeira fase o arrebatamento pré-tribulacional, né? E a segunda fase de sua segunda vinda é depois do período tribulacional, que chamamos de manifestação em poder e grande glória, né? A parousia, a chegada visível para Israel e as demais nações, né? Veja outro exemplo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá, que será, as pessoas estarão em suas atividades normais, né? Veja o versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Ou seja, estando um trabalhando, o outro trabalhando, será levado um e deixado o outro, né? Fala também aí da salvação individual. Cada um dará conta de si a Deus, né? Então veja que versículo 41 diz assim: estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então as pessoas, né, estarão em suas atividades, né, trabalhando, comendo, né, e não há sinais, né, evidentes do arrebatamento. Por quê? O arrebatamento é iminente, né? Não tem sinais que antecedem essa eventualidade, né? Por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala acerca do arrebatamento, né? E esse arrebatamento, ele pode ser a qualquer momento, né? Esse arrebatamento pode ser a qualquer momento. E veja que logo depois, né, que Jesus começar a falar, aí vai dizer assim no versículo 42: vigiai, pois porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, mais uma vez tratando aí sobre a iminência, né? E mais à frente, Jesus trata aí de duas parábolas que vai motivar, né, o leitor, nós que acreditamos no arrebatamento pré-tribulacional, a estar vigiando, né? Fala aqui sobre a parábola dos dois servos. Depois ele vem aqui a parábola das 10 virgens, né? Tudo uma alusão, né, ao arrebatamento da igreja, né? Para nós estarmos preparados, né, para esta eventualidade. Versículo 13 do capítulo 25 de Mateus. Muitos dizem que a parábola das 10 virgens não tem nada a ver com o sermão profético, né, não faz parte. Mas veja o versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então veja que as que estavam preparadas, né, representa as virgens que estavam preparadas, representa os cristãos, os crentes que está aí com azeite, né, que simboliza a presença do Espírito Santo, estão com a sua vida espiritual em dia. Essas adentraram, né, na grande festa, mas depois a porta se fechou. E as que não estavam preparadas não entraram. Ou seja, muitos participarão do arrebatamento e outros não participarão do arrebatamento. Então, sem dúvida, no sermão profético, Jesus fala sim do arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos. Esse foi mais um vídeo. Que você possa se inscrever no nosso canal, em nome de Jesus.